Vamos fazer uma declaração profética em nome de Jesus? Levante sua Bíblia comigo bem alto e declare assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Aproveita que você está com ela nas suas mãos e abre ela lá na carta aos Gálatas. Aleluia. Gálatas capítulo 6, o versículo é o 9. Gere muita expectativa, porque o Espírito Santo tem uma palavra para o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Não sei como você subiu à casa do Senhor, se você subiu aqui procurando uma resposta, expectativa de Deus falar com você nessa noite. Aqueça o seu coração, esteja sensível no mundo do Espírito, que você vai receber aquela resposta que você veio buscar hoje, em nome de Jesus. Amém? Versículo 9, capítulo 6 de Gálatas começa assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Vamos ler de novo? E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Pode se sentar em nome de Jesus. As palavras de Deus para a nossa vida, para o nosso coração, elas são sementes. Sementes que trazem vida em nós. E assim como toda semente, ela passa pelo teste da maturação do tempo. Você só vai descobrir se uma semente vai vingar ou não assim que passar um tempo dela sendo nutrida, ela crescendo debaixo da terra, ela passando pelo processo dela dentro do invisível. E a palavra que o apóstolo Paulo está nos motivando nessa noite é que, se nós não desfalecermos, no tempo certo nós vamos colher tudo aquilo que nós estamos gerando em Deus. Aleluia. Vocês creem nessa palavra, meus irmãos? Existe um tempo determinado para todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Se existe o tempo de plantar e depois o tempo de colher, no meio do caminho, mamãe, existe o tempo da espera. E é no tempo da espera que o Espírito Santo vai trabalhar com você nessa noite. Nosso Deus, Ele é um Deus de promessas, mas entre o disse Deus e o cumpriu-se, há um intervalo que vai nos formando e nos testando. E é o intervalo do tempo, é o intervalo da gestação, é o intervalo onde as coisas vão sendo geradas no mundo do Espírito e influenciando a nossa vida, onde é invisível, ninguém está vendo. Onde nós vamos crescendo no invisível, criando raízes, crescendo de uma forma que vai nos sustentar, nos enraizando em Cristo, para quando os dias maus chegarem, nós estejamos enraizados em Cristo. E só com raízes profundas é que nós vamos suportar as dificuldades, os desafios, os ventos que vão passando. Vento da inconstância. Ora está crente, ora está Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Tem hora que ama a esposa, tem hora que quer socar a cara dela. Hora que ama o marido mais do que tudo, admira ele. Tem hora que não suporta nem o cheiro do homem, fala: meu Deus, o cheiro desse homem me irrita. É o processo de maturação do tempo. E nesse processo, nós, seres humanos, temos essa tendência de desenvolver essa inconstância, não sermos fortes e perseverantes. Mas eu creio que essa era uma palavra para você antes de chegar aqui na IPA, em nome de Jesus, porque a partir de hoje nós vamos crescer as nossas raízes em Deus e gerar esse processo de perseverança em Deus. Aprender que toda a promessa que Ele nos fez nos será entregue se não desistirmos e abortarmos o processo de gestação durante o percurso. Uma vez eu ouvi um comentário que eu concordo e achei fenomenal, que
Deus decidiu, Fabrício, fazer o feto ser gerado no invisível, no secreto, no oculto. Ninguém vê a criança sendo formada. Sabe por quê? Porque senão a gente ia ficar palpitando. Ih, Deus, esse negócio tá meio estranho. Olha aqui. Vocês já viram um feto, gente? Não é o bebê mais bonito da face da terra, sim ou não? Principalmente quando ele vai se formando, aí de repente a cabeça está maior do que todo o corpo. E quando você vai ver no ultrassom, você fala assim, meu Deus, vai ficar lindo. Eu tenho fé, vai sair uma criança linda e completa, em nome de Jesus. Ali, enquanto é um embrião, você não consegue entender muita coisa. Você consegue ouvir os barulhos do batimento, né? Parece uma escola de samba. Agora, se nós conseguíssemos, durante a gestação, ficar vendo o que estava acontecendo lá dentro, eu acho que ou a gente ia assustar daquilo que estava sendo formado e ia abortar, ou a gente ia querer ficar palpitando, Deus, não faz louro não, faz moreno. Ah não, Deus, moreno não, faz amarelo. Amarelo não, Deus, faz um vermelhinho. Não tem nenhum vermelhinho andando na terra. Quero ser único e exclusivo. Não, mas esse cabeça está muito grande. Dá para diminuir não, Pai? Tem misericórdia de mim na hora que eu for parir. Acho que ia ser muito palpite, sabe? Acho que a gente ia querer ficar metendo o dedo onde nós não somos chamados, porque Deus é quem sabe o que é bom para nós. E no processo de gestação da promessa acontece exatamente a mesma coisa. A promessa ela vai sendo gerada onde os nossos olhos não veem. E a nós cabe o tempo da espera. E é na espera que nós provamos que nós de fato confiamos em Deus. É no tempo da espera que nós provamos a nossa fidelidade. Uma coisa é você se manter fiel a algo que você está vendo, algo que é palpável, algo que você vai todos os dias. O seu trabalho, é fácil você ser fiel ao seu trabalho, porque todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 18, você tem que estar lá. E você sabe que se você melhorar alguma coisa, fazer uma faculdade, crescer em alguma área na sua vida, você pode ser promovido, pode ter benefícios maiores. Aquela experiência pode te gerar oportunidades melhores. Você começa a visualizar todo um caminho, porque é palpável, é visível. Mas as promessas de Deus, Deus sempre te aponta para o tempo que Ele é, e não para o nosso tempo. Deus nos mostra as coisas grandes, porque no tempo dele Ele vê tudo formado. Ele é no presente, Ele é no passado, Ele é no futuro, Ele é em todas as estações, Ele é. Para Deus não existe o passado, para Deus não existe o futuro, Ele é em tudo, e tudo está dentro dEle, aleluia. A palavra do Senhor nos ensina que o universo foi criado dentro dEle. Eu fico vendo os cientistas descobrindo onde que nós estamos no universo, e o universo isso, o universo aquilo. Dá vontade de falar assim para eles, quer saber de uma coisa? Você não precisa saber onde nós estamos no universo, só precisa saber que o universo está dentro de algum lugar, em Deus. Tudo que foi criado dentro dele. Então Ele é em tudo, sabe? Ele não está preso a essa emoção pequena de ver um embrião e se assustar e falar, será se vai? Porque Ele olha lá no futuro e Ele já vê que já é. Ele vê a criança sendo formada hoje aqui nessa estação, mas Ele já vê ela pregando, ela indo para as nações, ela indo lá na África, levando semente, cuidando de pessoas. Ele já vê ganhando almas, expandindo o reino dos céus na terra. É assim que Deus te vê. Pastor, mas é muito grande para eu sonhar. E é por isso que nós temos que nos reduzir ao tempo da espera e deixar que as evidências comecem a nascer. Porque quando a barriga começa a crescer, é que você sabe, vingou, agora vai nascer. Diz aí até que até o segundo mês não é nem para ficar anunciando. Vocês já ouviram isso? Não. Nem conta para ninguém até o segundo mês, que pode ser que dá errado, pode ser que não vinga, né? A gestação natural de uma mulher. Então diz que a partir do segundo mês é onde que começa a fazer um volume, é onde começa a mulher ficar meio aleluiada. É aleluia, onde ela vai? Aleluia, aleluia. Aleluia para todo lado. Começam as evidências daquilo que está sendo gerado.
Aí de repente, pastor, aparece um cotovelo, daqui a pouco aparece um pé assim, daqui a pouco você sente a movimentação, e aí começam as evidências daquilo que está sendo gerado no secreto. Mas isso acontece lá para o 3º mês, 4º mês, daí para frente. Enquanto isso, meu irmão, você só tem que descansar e esperar a semente continuar germinando, esperar Deus fazer a parte dele no invisível. Escuta o que Deus está falando no seu coração nessa noite. Eu não sei o processo que você está enfrentando, mas eu tenho uma palavra de Deus no seu coração. Descansa no Senhor, que Ele não perdeu o controle da sua vida, da sua casa, da sua família, dos teus filhos, da tua saúde, das tuas finanças, em nome de Jesus. Toda a sua vida está no centro da palma da mão de Deus. Aleluia! Aleluia! Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir que ela caia. É isso que a gente acredita. Só que pensa comigo uma coisa. Durante o tempo da gestação, o tempo da espera, nós corremos um grande risco de desistir no caminho. Nós corremos o risco de deixar que as nossas emoções influenciem aquilo que está sendo gerado. Que nós abortemos o sonho no processo. Porque normalmente existe no mundo uma guerra entre 2 reinos, o reino das trevas e o reino da luz, o reino dos céus e o reino infernal. E o reino do céu, ele quer que você cresça, que você avance, que você espere o tempo da maturação e veja os frutos nascendo. Ele quer que você conquiste. Deus quer que você tenha vida e a tenha em abundância, aleluia. Veio confrontar a pobreza, a miséria, as doenças, pôr em liberdade o cativo. O reino dos céus faz um rebuliço, irmão. Você não sabia disso não, é? Muda todas as realidades. Agora o reino das trevas, ele tem uma missão. Quer matar e destruir, irmão. Então os 2 reinos trabalham constantemente para atingir diretamente a sua vida. Agora o que vai mudar no processo é a sua atitude que vai permitir que o reino dos céus avance e que cada vez o reino das trevas seja expulso ou diminuído a influência dele na sua vida. A missão de Satanás é que você aborte no meio do caminho, que você desista do sonho no meio do caminho. Então para isso ele vai colocar lá, a pessoa que profetizou estava na carne, o tempo não é para você, já passou o seu tempo, você não tem a capacidade para isso, você não tem recurso para isso, você não tem condições de fazer, você está sozinho nessa missão. E todas essas evidências que Satanás tenta valorizar dentro da sua cabeça são verdades. Só que esse pepinho é o ingrediente que Deus usa para te soprar, porque a missão que Ele te chama, normalmente, você não tem recurso, é grande demais para você não tem as pessoas, parece que você está sozinho, porque você precisa exercer a dependência total e completa de Deus. Se um dia brotar no seu coração um sonho, que você tem recursos, que você tem os meios, que você dá conta de fazer, então esse é um sonho do teu coração. Faça e curta isso, realize, seja uma pessoa realizada, em nome de Jesus. Mas o dia que aparecer um sonho, que você não tem recurso, que você não tem pessoas, que você não tem condições de fazer, aqueça o seu coração, porque aí você vai ver a poderosa mão de Deus se movimentar na sua direção. Aleluia! Decida gerar no seu útero espiritual os sonhos que vêm da parte de Deus. Decida viver pela tua missão de vida. Deixe que o seu meio de vida em algum momento se cruze com a sua missão de vida. Agora, se nós devotarmos toda a nossa vida, todos os nossos dias, todos os nossos projetos, tudo aquilo que nós pensamos, arquitetamos, sonhamos somente para o nosso meio de vida, a nossa missão de vida vai ficar sempre apagada, desnutrida. É uma gestação que nunca vai adiante. E aí você pode olhar e falar assim, poxa, mas
Um dia lá atrás eu recebi uma promessa, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para não te deixar passar pela frustração dessa promessa. Porque quando nós recebemos essa promessa, aí entra agora a nossa parte na promessa, que é fazer a gestação dessa promessa, gerar esse sonho, editar o nosso dia, editar a nossa vida real aqui agora, para que aquela promessa se cumpra com excelência. Eu me lembro muito bem da gestação da Ana Laura, muito bem, né? Foi 3 anos atrás e a única gestação que... Falou o pai de multidões agora, né? Aleluia, do mundo espiritual eu recebo. Vigia, varão. Foi tão incrível. É o primeiro, então o primeiro sempre é apaixonado, né? Mas eu colocava a música clássica para tocar na barriga da Tati. Eu colocava o fone de ouvido assim, ó, e ficava tocando lá Beethoven. Eu falei, não, de pilha de energia já basta eu. Deixa que essa menina que vai nascer, nasça a paz de Jesus Cristo na terra. Quando ela nascer, vai cantar, os céus vão se abrir, vão descer anjos voando, aquele ambiente de paz, de glória, né? Esse era o meu sonho para a vida, é o meu sonho para a vida da Ana Laura. E o processo de gestação dela, graças a Deus, foi bem tranquilo. Nós mudamos a nossa rotina. A Ana Laura nasceu, meu povo, praticamente dentro da igreja de Sorocaba. Com pouquinho tempo de nascida, ela já frequentava os cultos, os louvores. Nós mudamos a nossa rotina em casa. Sempre que nós podíamos, nós evitávamos estar em ambientes turbulentos, espiritualmente ruins, barulhento, confusão, discussões, e a gente cortou tudo isso para que não afetasse a gestação da Ana Laura. Olha aí a criança, pacífica, a carinha dela, um anjo, aqui na igreja. Aqui. Ela estava visivelmente ali com a gente? Não, nós sabíamos que ela estava lá. E para mim sempre foi muito real a presença dela enquanto estava dentro da barriga. Eu cantava música para ela. Por isso que ela já nasceu liberta, irmão. Não teve culto de libertação constante na gestação dela. Cantava músicas para ela, eu falava, filho, o papai está aqui. Ela conheceu a minha voz. Quando ela nasceu, ela começou a chorar na sala do parto. E eu ia lá do lado do bercinho dela e falava assim, filha, o papai está aqui, não precisa chorar. Ela parava e ficava ouvindo. Daqui a pouco ela começava de novo. Aí ia lá de novo no berço e falava, filha, o papai está aqui, não precisa chorar. Ela parava. Daqui a pouco estava tirando selfie. Tem uma selfie dela lá dentro da sala de parto, você acredita? Quando a enfermeira me deu, ela assim, sorriu, abriu o olho e sorriu para a câmera. É uma bênção. Mas tudo o que nós fizemos durante o processo de gestação dela foi o que foi formatando esse sonho, esse projeto, aquilo que estava sendo gerado, foi editado durante o processo, irmão. E quando ela nasceu o que o meu sonho, aquilo que eu via, nasceu, está ali, ó. Ela conhece a voz do pai dela. Quando eu vou chegando perto da escola dela, eu faço um assovio, ela já fica na porta me esperando já. Papai está chegando. Onde ela está? Ela me ouve, ela já sabe que o papai está. Às vezes tem alguém vendo um vídeo que eu apareço, vendo vídeo na internet. Ela, meu pai, papai. Conhece a minha voz, porque nós fizemos isso intencionalmente durante o processo de gestação. Agora, que o sonho que Deus te fez sonhar, irmão, precisa da sua influência durante o período de gestação. Se Deus já te apontou o teu futuro, já te mostrou quem você vai ser lá na frente, e hoje parece que é grande demais, comece a fazer coisas pequenas que vão te apontar para aquele destino. A primeira coisa que você tem que começar a fazer é sonhar com o futuro profético que Deus já te mostrou.
é sonhar com a sua família completa, é sonhar com o marido restaurado, é sonhar com o filho curado, é sonhar, sabe, com a família feliz, harmoniosa, com a vida financeira restaurada em nome de Jesus, com empreendimentos que você vai levantar para financiar o reino dos céus, para financiar a África, para financiar outros projetos missionários, sabe, é começar a sonhar, visualizar e entender o processo, quanto de recurso vai precisar, o que nós podemos fazer para aquilo dar certo. Meu Deus, como que eu vou transicionar da minha vida atual para aquela vida que o Senhor me mostrou? Eu preciso começar a fazer algo, porque se você simplesmente deixar acontecer, irmão, escuta a palavra de quem sabe o que está falando, não vai dar certo. Pega qualquer projeto que você quiser, starta o projeto e veja o que vai dar. Aí você vem falar comigo se vai dar certo. O projeto que vocês estão cuidando, se vocês não estiver ali trabalhando sempre, vai para frente, cresce ou não? Qualquer projeto, irmão, precisa da nossa ação direta. Tudo que é orgânico, se você pegar uma planta e plantar ela e falar assim, deixa aí, quando chover ela molha. O que vai acontecer com essa planta? Morrer bem rápido ainda. Então não existe nada que evolua com o tempo. Essa teoria darwinista aí é satânica. Não tem nada que vai evoluindo com o tempo não, irmão. Pelo contrário, o tempo sem manutenção só destrói. E esse é o maior engodo de Satanás. Não, no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Não, o tempo não vai acontecer, não vai chegar. Uma vez eu preguei aqui, eu não sei se todos vão lembrar, mas através da Bíblia Sagrada nós entendemos que cada dia que nós vivemos na terra, que está relacionado com a missão de Deus, com a obra de Deus, esse dia é contado diante de Deus. Os outros dias que você vive só pela sua missão de vida, não são contados diante de Deus. Porque é nesses dias que você está fazendo a diferença, você está construindo algo junto com Deus, que você está fazendo parte da obra que Deus está fazendo. Pensa nesse privilégio, meu irmão. Deus te chamou para se tornar um enraizado, uma pessoa que vai construir junto com Ele aquilo que Ele está fazendo na terra. Olha que privilégio isso. Mas os enraizados que aprendem que o tempo da espera é o tempo da fidelidade, da obediência e da confiança, ainda que silenciosa, conseguem chegar na estação de ver os frutos dando as evidências, os sinais. Como o apóstolo Paulo diz, colheremos. Continuem praticando, porque vai chegar o momento da colheita. Não desanime, não abandone. Sabe, não abra mão, não aborte o sonho durante o processo de gestação. Eu sinto uma graça de Deus muito grande aqui nessa noite. Essa palavra queima no meu coração. Não aborte os sonhos de Deus durante o processo de gestação. Não desista daquilo que Deus te chamou para viver. Viva com intensidade, viva com alegria, queime por Deus. Meu irmão, viva com intensidade esse sonho. Tem uma fala aí que diz assim, que se o teu sonho não tira o teu sono, não é um bom sonho bom. Decida viver um sonho que mexe com a tua estrutura, irmão. Eu vou ser um missionário, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir fazer o inglês, eu preciso aprender uma língua diferente, eu preciso ir para a escola de teologia. O que eu preciso fazer para que a palavra de Deus se cumpra na minha vida? Senão vai passar o tempo e você vai começar a olhar e ver só o que era para ter sido. As palavras em grego que o apóstolo Paulo utilizou nesse versículo, cansemos é perder a motivação ou desistir por causa da demora. E esse é um comportamento que os enraizados aqui da IPA, graças a Deus, já estão libertos, sim ou não? Tem 4 ou 5 aí que já foram libertos. Ceifaremos é colher o fruto que cresceu com paciência e com cuidado. Não espere somente na palavra. Não, a palavra de Deus vai se cumprir. Faça a sua parte. Durante o processo de gestação, durante o processo dessa semente ser gerada, entenda que tem a nossa parte no processo.
Não desfalecer, é soltar, deixar de resistir ou perder o foco. Não abra mão daquilo que Deus te chamou para viver, meu irmão. Não abra mão dos teus sonhos, dos projetos. Não abra mão de participar da missão, da igreja que Deus te plantou. Nós estamos perto de inaugurar um tempo novo na nossa igreja. Quantos estão sentindo o mundo espiritual se movimentando sobre a nossa vida mais uma vez? E percebam que Deus tem, pela misericórdia dEle, nos levado em crescimento, em tempos e estações proféticas. Crescimento sadio, sólido, pastor. Estamos lançando os fundamentos de uma igreja apostólica, de uma igreja profética. Uma igreja que vai perdurar por anos e anos, pastor Ricardo. Agora a grande pergunta é: você está com a gente para suportar o processo da espera e do tempo? Ou vai desistir pelo caminho? Uma coisa eu te garanto, que quando você decide viver os sonhos de Deus, quando você decide formatar a sua vida para viver os sonhos que Deus te fez sonhar, todas as demais coisas Ele te garante. Nunca me esqueço, João, de uma palavra que Deus te usou para me dar. Que enquanto eu cuidasse das coisas dEle, Ele cuidaria das minhas. E eu vivo isso todos os dias da minha vida. Deus vai cuidando de mim, e de repente, de onde eu nem espero, pum, aparece. Deus é fiel, irmão. Agora, a dificuldade é a gente entender. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Ele está entregue à vontade do pai, que foi dada aos tutores. Os tutores é quem faz a gestão, mesmo sendo herdeiro de tudo, mesmo sendo senhor de tudo. Mas enquanto não passou pelo processo do tempo, em nada difere de um servo. Então existem coisas que nós só vamos conseguir acessar em Deus, irmãos, a hora que nós nos permitimos entrar nesse processo do tempo, descansar no Senhor e começar a executar aquilo que tem que ser feito, para quando chegar o dia da promessa, estamos prontos, preparados, ativos, amando Deus, queimando de amor por Ele, com dons espirituais, ferramentas espirituais. Para pensar comigo hoje. Se Deus realizasse o sonho dele na sua vida hoje, você está pronto? Quantos estão prontos? Levanta a mão assim, ó. Assim, vem em mim, Deus, que eu estou pronto. Eu vou pregar a palavra do Senhor. Eu conheço a Bíblia, eu tenho dons espirituais, eu tenho dom de línguas, de revelação. A cura acontece quando eu oro. Olha, onde eu chego, o reino do céu chega junto. Tem alguém aqui que pode levantar a mão e falar assim: eu estou nessa condição, pastor? Agora, quantos aqui tem promessa de Deus? Levanta a mão assim, ó. Meu Deus. Acho que Jesus está falando com alguém aqui hoje. Olha só, quando nós conseguimos ter a clareza desse processo de maturação da semente, nós vamos ver os frutos práticos disso na vida dos nossos filhos, na nossa vida, no nosso relacionamento. Olha um exemplo: casais esperando filhos, cura ou restauração. Quando espera na promessa, aguarda pacientemente na promessa, resistindo e trabalhando para que ela aconteça, Deus vai agindo no invisível, e logo você vê a cura acontecer, logo você vê a tua família restaurada. Quantos anos, Auricélia, esperando na promessa pela tua família? Quantos anos a apóstola ficou esperando na promessa pelo apóstolo, pela minha família? Para pensar uma coisa, meu irmão, todo mundo que está aqui é alvo de oração, tem tempo e investimento, tem lágrima, tem joelho dobrado sobre a sua vida. Às vezes tem pessoas que oraram por você que você nem conhece,
Foi investido tempo, foi investido jejum, foi investido oração na madrugada para que um dia você estivesse aqui ouvindo essa mensagem hoje. Lá atrás, pessoas investiram na vida do seu avô, que investiu na vida do teu pai, que chegou até você. Entenda uma coisa, você é alvo do coração de Deus, alvo de uma missão, você faz parte de um projeto, você não veio nesse mundo à toa. Você está aqui para cumprir um propósito. E aquele que fez essas pessoas investir tempo, espera o resultado dessa colheita. Ele quer colher. E existe uma palavra que paira sobre a criação, para sobre nós. A criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Existe uma expectativa sobre a minha vida, sobre a sua vida. Existe uma expectativa sobre a IPA. Existem nações, existem cidades, existem bairros, existem estados que precisam do impacto apostólico e profético que nós levaremos a esses lugares, em nome de Jesus. Existem cidades, existem pessoas que estão sofrendo diariamente, porque ainda não encontraram aquilo que a IPA, o DNA que Deus nos entregou, vai chamar a atenção dessa pessoa e fazer ela viver. Mas como elas receberão essa mensagem? Como elas serão tocadas e impactadas? Como a dor do coração dessas pessoas vai cessar? Se nós estamos aguardando no Senhor. Até o Salmo 40 é um salmo que, se você passar a olhar ele a partir de agora, eu acredito que vai ser uma nova ótica. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Mas nós vemos aí que a paciência não quer dizer que você está ali de mão cruzada, não, irmão. Tem que ser perseverante, tem que ser resiliente, tem que trabalhar enquanto você aguarda a promessa se cumprir. Enquanto a criança está sendo gerada, você está aguardando o processo de gestação, está aguardando o nascimento, mas você não fica parado. A mãe não deixa de nutrir o filho, a mãe não deixa de se alimentar, a mãe não deixa de tomar os cuidados, de ir nas consultas, de fazer o que tem que ser feito. E por que é que quando é a promessa de Deus, nós simplesmente abrimos mão e falamos, deixa aí que uma hora acontece? Cutuca o seu vizinho e fala assim, vai melhorar. Os pais que oram pelos filhos desviados, continuem semeando fé e amor, o nascimento espiritual virá. Aleluia. Como sabe que eu já desviei dos caminhos do Senhor aqui? Sou fruto de oração, gente. Sou resultado da oração de uma igreja inteira, da minha família, dos meus pais que não desistiram de mim. Eticamente ou socialmente pode até ser que tinha motivos para desistir, né? Falei, eu que não vou passar por esse processo. Ele que cavou, ele que saia de lá. Mas eu estou aqui. Hoje sou um pai de família. Hoje sou um pastor. E eu tenho convicção e certeza, no fundo do meu coração, que se não fosse a oração de vocês, a perseverança do casal, eu não estaria aqui hoje. Porque todo mundo que andava comigo está morto. Jesus me salvou por causa da oração de vocês. Aleluia. Você pode celebrar a Deus por isso? Não desista do seu filho, não desista do seu marido, não desista dos sonhos e dos projetos que Deus te fez sonhar. Pode ser o teu filho que vai estar aqui um dia. Pode ser o teu marido que vai estar aqui um dia. E descansa no Senhor, que não vai ser com a tua força, mas vai ser com a tua perseverança, com a sua oração, com o seu posicionamento, com as suas raízes profundas em Deus. O restante, deixa que Ele faz no invisível.
nome de Jesus. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar para a gente orar. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu sei que o tempo da espera é assustador, causa medo, insegurança. Sei que tem dias difíceis, dias que a única coisa que você quer parece que é trancar dentro do carro, fechar os 4 vidros e dar um berro lá dentro e chorar ali dentro daquele carro. Alguém já passou por isso ou foi só eu? Uma vez que eu estava nessas crises, a hora que eu olhei para o lado, o cara do carro do lado me olhando, tipo assim, tá tudo bem aí? Irmão, é a expressão da nossa alma. Nós somos, é isso aí, alma, corpo e espírito. Tem uma alma cheia de emoção aqui dentro, assim como tem aí dentro também. Que essa alma, ela é variável. Às vezes ela acorda bem, no meio do dia está mais ou menos, e termina mal. Um dia só, um monte de emoção. Aleluia! Foi assim que Deus nos fez. A nossa missão é aprender a lidar com isso. Mas não é por conta das minhas desilusões, das minhas expectativas que não foram correspondidas, daquilo que eu esperava e não atingi, que eu vou abandonar aquele que comprou a minha vida com alto preço. Não vou desistir de sonhar. Aliás, eu não vou deixar de sonhar os sonhos que Deus me fez sonhar, por conta das minhas frustrações, por conta das minhas decisões erradas. Deus não tem nada a ver com isso. Na verdade, Ele é e está me esperando lá no futuro. Ele é e me espera nas nações, nos estados, plantando IPAs por esse Brasil afora, pelas nações afora, levando o Evangelho, salvando vidas, anunciando a salvação, expulsando demônios, apregoando o Evangelho que traz cura, libertação, em nome de Jesus, meus irmãos. Vamos juntos, vamos fazer história, vamos fazer a diferença, vamos escrever o nosso nome no livro das obras de Deus. Vamos fazer nosso Pai Celestial ter orgulho dos filhos dele e falar: meu Deus, Jesus, vem ver isso aqui. Espírito Santo, olha só, essa igreja que está se levantando com ousadia, com vontade, com paixão, ardendo por nós. Vamos fazer alguma coisa. Estão chamando a nossa atenção. Decida chamar a atenção de Deus hoje com a tua fé, sabe, com a sua adoração, com a tua intensidade. Não seja pacífico em um ambiente profético. O céu está aberto aqui nessa noite, em nome de Jesus. Entenda isso, o Espírito da profecia já está se movendo em nosso meio. Aproveite esse ambiente, meu irmão. Não deixe passar uma oportunidade como essa. Decida no fundo do seu coração hoje chamar a atenção de Deus. Em nome de Jesus, seja grato por Ele. Seja grato pela tua vida, seja grato pela tua família, seja grato pelos sonhos que Deus te fez sonhar, e não desista de nenhum deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite.